Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, para quem está assistindo o canal pela primeira vez, esse vídeo pela primeira vez, esse canal, assim, meus vídeos são de moda praia, mas hoje é de modelagens e ensinando a confeccionar também moda praia. Esses são os meus vídeos. Não assistiu ainda? Inscreva-se que tem muitas dicas, muitas modelagens de body, de maiô, de crop, de biquíni, até de dicas de calcinha, de lingerie. Então, assim, hoje eu vou dar uma dica diferente, como já tem mais de 100 vídeos no canal, né? Tem até dicas de costura, de máquina, de linha. Hoje eu vou fazer assim. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, pessoal, para não perder os vídeos. Hoje eu vou dar uma dica de esse tassel, que se chama, né? Pendurico de bolsa, de chaveiros, que se faz do material da bolsa, né? Que a gente compra bolsa, às vezes tem. Ou tem aqueles que se faz de lãzinha, né? De linha, a gente fazia tricô e tal. Então, assim, esse eu vou fazer com um tecido de biquíni, se faz de preferência, se for de tecido, um tecido que não desfie, né? Um tecido que não vai ficar desfiando depois. Então, esse mesmo tecido que eu faço o biquíni, que eu trabalho, que eu já falei nos vídeos, poliamida, com lycra poliamida. 90, geralmente esse aqui, por exemplo, é um 90 poliamida e 10 elastano, é um tecido com bastante elasticidade, né? E bem grossinho, não é? Aquele fininho. Tem tecidos que é 84,16 também, né? 84 poliamida, 16 elastanos. Tem a lycra dura, eu trabalho com esse tecido macio sempre. Então, assim, para fazer, que é essa dica aqui? O que pode ser? Pode ser para biquíni, né? Pode ser para aquelas calcinhas biquíni para pôr na lateral, que foi isso que eu fiz para uma menininha. Pode ser menor, para o seu tamanho que for, mais fininho, mais grosso, mais comprido, mais curto. E assim, ou bolsa, por exemplo, essa bolsinha saco que eu fiz para minha filha, que eu trabalho em moda praia, mas eu faço as coisas. Pode ser também para enfeitar uma bolsa, né? Esse tassel aí. Enfeitar uma bolsa, põe aqui na pontinha, né? Da cor, ou faz um detalhezinho diferente. Pode ser para enfeitar essa alcinha de bolsa. Para uma bolsa que estragou o cursor, como a minha que vive arrebentando os cursor. Também você pode enfiar na própria bolsa um rolotezinho, dobrar, né? As duas pontas, enfia o rolotezinho na própria bolsa, dobra as duas pontas do rolotezinho depois de enfiado e aqui você faz o tassel. Também vai ficar bonitinho e um negocinho para você puxar na bolsa, né? Então, como é que eu vou começar? E um tamanho para ficar desse tamanho aqui, o que tem que ser? Em média de, 7 centímetros, 7,5 tem aqui. E aqui, aquele ali eu fiz com maior, tá? Aqui tem 10, tinha 12 ali, pra ficar mais grossinho. Mas também pode ser assim. Então, esse aqui já tá cortado, eu vou só dar um exemplo nesse aqui, que é pequenininho, que não vale a pena porque é muito curtinho. Só dar um exemplo como eu fiz. Então, de 7 por 12, uma altura de 7 assim por 12 vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Não pode ser muito pequeno, tá? Não pode ser muito menos de 7, porque depois você vai entender o porquê. E vai cortando, como eu já cortei aqui no início, meio centímetros, assim, ó, em tirinhas de meio centímetros, deixando 2 centímetros aqui sem cortar. Aqui em cima você deixa 2 sem cortar. Não deixa menos do que isso, porque vai ficar mais ruim. E corta em média de meio centímetro ou menos, é só ter paciência até o final. Que também, um exemplo se fosse retalhinhos pequenos. Pedacinhos pequenos assim que tivesse. Você pode cortar vários desses, não precisa ser um inteiro, porque é para aproveitar retalhinhos, né? A ideia é essa, aproveitar retalhinhos. Aí você vai cortando assim, né? Vários desses. Pedaços de qualquer tamanho, só mede o tamanho aqui certinho. E vai, ou também se ficar um maiorzinho ou menor, gente, como vai ser cortado depois. E vai cortando, pode ser vários assim. Vai dar mais trabalho para costurar, mas pode ser. Aqui eu fiz de um lado pronto. Se você for pôr no biquíni, enfiar, né? No biquíni, naqueles tipo shortinho biquíni que tem nesse canal. Tem a costurinha do lado para enfiar um rolotezinho. Você vai fazer uma parte como eu fiz, enfiar no biquíni e depois fazer o outro lado. Então eu vou mostrar como faz. O avesso para cima, esse tecido aqui não tem nem muito a ver o avesso, mas eu costumo já fazer assim. O direito, tá? Desculpa, o direito para cima aqui, as pontinhas para cá, vem com o rolotê. Deixa meio centímetro do rolotê ali para fora. E
você vai enrolar assim. Bem, deixando meio centímetro. Você não esquece de deixar meio centímetro, senão depois eu vou fazer igual eu fiz, tá? Afinal, eu vou falar o que que eu fiz, que não deu certo. Tem que deixar um meio centímetro pra fora, até mais, você depois pode cortar também. E vai enrolando assim, ó. Eu não costuro aqui, tá? Eu seguro. Se quiser, pode dar um pontinho, se ficar com medo de escapar. Eu não faço, nunca escapou. E vai enrolando bem juntinho assim. Apertadinho, sabe? Aperta o quanto der, porque esse tecido aqui é muito bom, porque tem elastano, né? Então, você vai apertando, enrolando, apertadinho. Bem apertadinho. Até o final. Ó, se fosse pedacinho separado, eu teria emendado outro pedacinho, não ia dar problema também, podia de repente costurar, vai dar mais trabalhinho só se for pedacinhos separados como eu mostrei aqui, né? Começa com um, depois continua com outro, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mais de cuidado. Mas como é para aproveitar o tecidinho, né? Pode ser daquele jeito. E aqui tinha 10, eu acho que eu falei, né? E aquele ali eu fiz com 12. É mais ou menos isso. O tamanho, a alturinha dele era 7, né? Cheguei no final, enrolei, segurando sempre, não costurei no final, no início, mas você pode costurar. Com a linha da mesma cor, que não foi que eu peguei aqui, né? Não posso mentir. E assim, não precisa nem para isso aqui, nem para quando costurar tecidos maior, para meninas mais novas, que de repente ou não são muito acostumadas na costura à mão. Não corta muito grande a linha, tá? Porque depois ela fica enosando. E a agulha também, não essa agulha de mão aqui, não muito grossa para esse tecido aqui, senão ela não passa. Pega a pontinha aqui, ó, que sobrou já, e vai espichando. Pode já pôr ali junto mesmo, né? Mas você vai pegar na pontinha, né? Um pouquinho que não escape. E vai furar, né? Costurar. Daqui, com essa pontinha, passando pelo rolotê até o outro lado, ó. Ele é muito fazendo bem bonitinho, ou se for com retalhinhos, como eu falei, coloridinhos, gente, para enfeitar a bolsa ou para biquíni mesmo, vai ficar bem legal, tá? E passa várias costurinhas, pegando o rolotê junto sempre. Por isso que tem que ficar a pontinha do rolotê, tá? Porque eu costurei sem deixar a pontinha uma vez e... primeira vez que eu fiz. E pensei que tivesse costurado e escapou. Ó, mesmo assim, peguei ali linha, ele deu uma enosadinha aqui, então não pega muito grande. E faz várias costurinhas enfiando, tanto o que eu costurei de fora quanto no rolotezinho, né? Principalmente, tem que prender junto no rolotê. Várias costurinhas para um lado e para o outro, para ficar bem costuradinho. Pronto, já não vai ter mais perigo de descosturar. Vou fazer um nozinho. Aquele nozinho, né? Eu fiz meio rápido aqui agora, mas... aquele nozinho, que é o acabamentinho para não escapar. Então, tanto faz passar como eu passei, como pegar a linha e passar assim, para quem não tem. Sempre pode ter, né, gente? Alguém que não é muito habilitado na agulha. Eu, quando era criança, costurava muito, fazia roupinha à mão, assim. E eu pegava, por isso que eu falei sobre a linha, eu pegava a linha bem grande, para aproveitar aquela linha de uma vez só. E vivia enosando. E tanto faz cortar ou não essa pontinha, tá? Eu nem vou cortar porque eu acho que fica mais seguro. Para virar, você pode tanto virar todos juntos, até porque ela é... como assim, ó, para ficar bem melhor, você faz isso. Voltinha por voltinha, e já vai uma puxando a outra, porque ela é uma só, né? Porque eu fiz inteiro. Você vai puxando, por isso que tem que deixar aquele 2 centímetros ali em cima, tá? Cortar e deixar aqui 2 centímetros. Não é um dedo, eu falei com o dedo assim para dizer que ficou um espaço. 2 centímetros aqui acima sem cortar. E você vai puxando assim, ó. Voltinha por voltinha, né? Camada por camada, vamos dizer assim. Vai puxando para baixo. Tá? E vai ficar, ó. Porque eu costurei ele ali na pontinha, né? Costurei ele bem na pontinha, não muito dentro. Então, depois ele fica um acabamentinho, ou 2, ou até mais, ó. Depende do como você quer que fique, porque olha como ficou uma cabecinha aqui, um acabamentinho bonitinho. E por que eu falei que tem que ser grande? Que esse nem ficou muito, mas às vezes, eu acho que do jeitinho que eu puxei, às vezes a parte de baixo normalmente fica bem maior. Aí tem que emparelhar. E você não se perde por fazer um pouquinho maior, que você está aproveitando pedacinhos de retalhos, depois se você quiser encurtar, né? Então, essa foi mais uma dica do canal Tina Costura, Moda Praia.
pra quem ainda não tinha, ó, como ficou diferente esse aqui que eu fiz bem certinho 2 centímetros ali mesmo, tá? E costurei bem na pontinha. Então, assim, foi mais uma dica. Quem gostou, curte, né? Deixa um like. E alguma dúvida deixa nos comentários, que às vezes fica meio um pouco mal explicado. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Olha o tamanho que ficou. Eu tenho uma mão não muito grande, mas ficou assim, tamanho da minha mão aqui, né? E você faz o tamanho que quiser, a grossurinha que quiser. Esse aqui ficou mais grosso. E o vídeo de hoje foi esse. E se gostaram, curtem. E quem não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Beijo a todos.